Mas alguns dados, antes de entrar realmente nessa questão da metodologia Arca, de previdência privada também. Pegando uma estatística dada pelo próprio INSS, nós temos mais de 77% dos aposentados e pensionistas do Brasil recebendo apenas um salário mínimo. Deixa eu só fazer um adendo. Diga. Arca é um nome do modelo que vocês... De alocação. De alocação que vocês imaginaram pro fundo do Grupo Primo. Tá, só para atualizar para quem tá chegando aí e não entendeu essa parte. A gente vai explicar até porque é um acrônimo, né? Cada letra tem um significado. Tá. Mas voltando aos dados, então, mais 77% dos aposentados e pensionistas do INSS recebem apenas um salário mínimo. Logo, isso não é suficiente para a pessoa sobreviver. E aí tem muita gente que investe em previdências privadas, pensando em ter mais renda no futuro. Só que hoje há mais de 536 bilhões de reais aplicados em fundos de previdências que não batem o CDI, que é um índice de referência para renda fixa. Então o CDI hoje, para você conseguir investir e acompanhar 100% do CDI, você vai em praticamente qualquer banco, até os grandes bancos já tem um CDB, que você consegue acessar com um clique, extremamente conservador, geralmente com uma ótima liquidez, muitos até no mesmo dia, que irão render 100% do CDI. E assim, de maneira contínua, você nem vê volatilidade. E hoje no Brasil nós temos 536 bilhões de reais aplicados em fundos de previdência que não conseguem bater esse índice de referência. Eu vou citar alguns nomes aqui e, deixando bem claro, eu não estou atacando os grandes bancos, né? É só a verdade. Tá? Então você pega Brasil Prev Carteira Prudente, fundo multimercado. Rendimento dele, desde dezembro de 2020 até o momento, né? 63% do CDI. Brasil Prev, Carteira Prudente, Multimercado, esse aqui que eu citei primeiro foi o 2, agora o 1, 60% do CDI. Bradesco Prev Fácil, 51,08% do CDI. Isso desde 99, o do Bradesco. Então a gente tem aí praticamente 23 anos de desempenho de 50% do CDI. Metade do que você ganharia ao investir num CDB, que você encontra nesse mesmo banco, inclusive. Caixa Pré-Invest 200, renda fixa previdenciário, desde 2012, 67% do CDI. Itaú FlexPrev, renda fixa, desde 99, 51% do CDI. Santander Prev, renda fixa, desde 99, 51% do CDI. Então, não é perder por muito. Ou seja, o pessoal que entende não dá para contar com previdência pública e faz a privada, teve um raciocínio correto, mas escolheu muito mal o veículo para alocar aquele dinheiro. E por que escolheu mal? Geralmente porque está atrelado só à renda fixa, e a renda fixa ela vai ter períodos no Brasil que vai ficar mais baixa, como a gente teve, por exemplo, no ano de 2020. E o outro ponto é que tem tanta taxa nesses fundos, ou eles estão alocando tão mal o dinheiro que a rentabilidade fica pífia no final das contas. E aí eu gostaria de entrar primeiro para falar sobre metodologia Arca. O que a gente vai fazer de diferente para que a pessoa não tenha essa rentabilidade pífia que a gente viu nos outros fundos? Como é que a gente vai dar uma rentabilidade boa para o cotista? Eu acho que é delicado sempre falar de rentabilidade que a gente vai entregar, assim, né? Porque a gente começa a entrar no âmbito de promessas, né? Então, eu acho que o futuro, ele é incerto, mas se eu pudesse ter um cheirinho do que pode acontecer olhando para o passado, né? Eu queria só relembrar um pouquinho de onde veio a ideia, né? De alguma forma, a gente simplificar, né, a criação de uma carteira de investimentos. Porque eu de fato acredito e percebi ao longo da minha jornada que diferente do que eu acreditava quando eu comecei, e o que eu acreditava quando eu comecei é que eu ia ficar rico através dos meus investimentos, né? Eu descobri que o que ia me enriquecer era o trabalho, né? Então a gente geralmente, quando entra no mundo dos investimentos, a gente acha que a gente vai transformar R$1.000 em 1 milhão. Uhum. E por mais que seja possível, é extremamente improvável, não é? Tanto é que eu acreditando, com muita sede ao pote, investi um dinheiro que eu tinha na época e eu perdi tudo, porque eu acabei me expondo a muito risco, a um excesso de ganância, e aí eu acabei quebrando a cara de fato, né, por desconhecer o funcionamento do mercado. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que o que eu precisava era de uma filosofia de investimentos que fosse simples, que fosse consistente e que ao longo dos anos, décadas e talvez até séculos tivesse vencido o mercado, né? Porque uma coisa que as pessoas desconsideram, Perini, é qual que é o seu custo para atingir uma rentabilidade superior. E muitas vezes o seu custo para atingir uma rentabilidade superior é você abrir mão de boa parte do seu tempo, boa parte do seu lazer, boa parte da sua vida, e que muitas vezes você poderia inclusive usar para você trabalhar e ganhar mais dinheiro. Então é melhor eu ter um rendimento maior, mas abrir mão
de horas que eu poderia estar trabalhando e entrando um dinheiro líquido na minha conta, ou eu aceitar, né, de fato, uma rentabilidade ligeiramente menor para poder gerar mais dinheiro e poder multiplicar meu capital ao longo do tempo. Então, né, a gente acabou, depois de 1 bilhão de livros, 1 bilhão de conversas, pô, a gente aqui no grupo não conversa com um monte de gente, né? Nessa mesa já sentou, cara, um monte de bilionário, um monte de investidor, a gente já conversou com um monte de gestor também, um monte de analista, um monte de gente bem-sucedida, e a gente descobriu o seguinte, cara, cada um pensa de um jeito. Cada um pensa de um jeito, cada um tem um tipo de vantagem na vida, cada um tem, né, algum edge que a gente chama no mercado financeiro. Eu pensei, como que a gente poderia de alguma forma criar algo que fosse acessível, democrático para todo mundo e a gente pudesse ter ganhos consistentes? E aí, Perini, a gente fica sempre querendo inventar moda e, na verdade, muitas vezes o que traz resultado, cara, é voltar à raiz, é ir pro básico, é pro simples, né? Então, eu descobri que o que dá dinheiro de forma consistente é você diversificar seu capital, você rebalancear seu patrimônio, você investir consistentemente e você escolher bons investimentos. Não necessariamente os melhores, mas bons.